For millennia, I have dreamed of my return to that wretched planet where I too was once betrayed by the primes I called my brothers. Colecionador, tudo bem com vocês? Estamos aqui novamente com mais um vídeo para o canal Reviews Transformers, e no vídeo de hoje nós estamos aqui para apresentar para vocês a figura Leader Class da coleção Studio Series número 91 dessa coleção, o vilão de Revenge of the Fallen, o próprio Fallen, cara. E, gente, sério, eu estou muito empolgado para trazer essa revisão, porque era um personagem que eu queria muito trazer aqui para o canal, era um personagem que quando foi anunciado eu fiquei realmente muito feliz e vamos trazer a revisão dele. Como ele é muito grande, eu vou deixar apenas a caixa aqui no começo desse vídeo pra gente comentar sobre ela. Então aqui nós temos a primeira curiosidade sobre esse personagem, que é o seguinte: pra você que nunca prestou atenção assim, talvez no visual do Fallen, eu mesmo não prestei tanta atenção assim na época que eu vi o filme, o rosto do Fallen, ele tem o símbolo Decepticon desenhado, alinhado aqui no seu design da máscara de The Fallen, cara. É também esperado, né, na cultura egípcia, nós podemos perceber que faz lembrar bastante um faraó ou algo do tipo, mas também é nítido ver o símbolo Decepticon no rosto dele. Isso é um detalhe que eu achei sensacional e que eu acho que dá uma imponência pro personagem, que nem o Thorn, né, que é um personagem que vai ser divulgado aí pra coleção Legacy. Enfim, aqui atrás nós temos especificações sobre ele, eu não comprei no Brasil essa figura, mas nós temos um texto em português aqui. Fallen enfrenta Optimus Prime numa selvagem batalha final de Prime contra Prime. Então é muito interessante, nós temos algumas especificações como o seu render 3D e um detalhe bem interessante que nós vamos mostrar na revisão. Ele acompanha um cenário, que é um cenário que nós já vimos em várias coleções, figuras da coleção, e aqui nós temos um backdrop com a sua imagem aqui na lateral da embalagem, cara. Então realmente, e outro detalhe muito interessante, que é a primeira figura dos filmes live action que vem com a caixa fechada, tá? Isso eu achei um detalhe bem interessante, ele deixa a caixa muito mais bonita no meu ponto de vista, com essa ilustração maneiríssima do Fallen aqui na frente. Então, já falamos da figura, vamos trazer o vilão aqui pra gente falar sobre ele. Então, pessoas, aqui está Fallen fora da sua cartela, e vocês conseguem perceber que está faltando umas coisas aqui nesse Fallen, que nada mais é do que essas hastes que conectam com os braços do Fallen, que acompanha com a figura e que, cara, não tem como não deixar ele sem essas peças. Então, vamos acoplar aqui, eu vou ensinar pra vocês como acoplar direitinho, e vamos lá. Então, pessoas, é o seguinte, vocês vão ver que cada uma dessas hastes, elas têm esse formato meio redondo, né? Um formato meio circular aqui nessa parte onde eu tô colocando o dedo. E essa parte redonda vai encaixar exatamente nessa estrutura que eu tô passando o dedo aqui no Fallen, certo? Então é o seguinte, vocês vão ver que também tem dois pinos aqui, que vão encaixar em pinos na parte superior dele. Então é bem simples, nós vamos aqui, ó, colocamos ele certinho e encaixamos já deixamos o primeiro encaixe direitinho. Com isso eu já posso colocar a haste para a lateral e agora nós vamos mexer do outro lado, porque é o seguinte, com essa outra haste aqui que vem com ele, eu vou fazer o mesmo movimento, dobrar aqui e encaixar aqui na parte circular. Vocês vão ver que ao juntar as duas peças com o Fallen, a gente vai poder juntar as duas peças e encaixar elas direitinho. E assim, encaixando as duas peças, nós temos aqui as laterais já encaixadas no seu devido tronco, e ao encaixar essa haste aqui com o tronco do Fallen, nós vamos só encaixar essa ball joint aqui no braço dele. Olha só, assim conectando o braço com essa estrutura do tronco. Agora sim, finalmente nós podemos começar a revisão deste incrível personagem que, gente, eu não esperava muito por essa figura, tá? Realmente, eu já vi todos os detalhes dele pela internet, mas ao chegar aqui na minha coleção, essa figura, ela já trouxe uma imponência muito grande, porque ele é realmente uma figura bruta, tá? Realmente não parece, por conta do seu design, dele ser meio magricelo, vocês conseguem perceber que ele não tem, enfim, né? Ele não tem umas peças meio robustas ao longo do seu corpo, mas, gente, sério, ao deixar essa figura em alguma parte da sua coleção, você vai ver que ele dá uma imponência muito forte para os demais personagens da coleção Studio Series, etc. Então, realmente, é uma figura bruta, é uma figura bem interessante e que me surpreendeu muito, tá? Vamos trazer aqui todos os detalhes e curiosidades sobre esse personagem. Mas o Fallen, como vocês viram, né? O Fallen é um personagem que ele foi o primeiro Decepticon, aparentemente, né? Das histórias das HQs que nós tivemos de Transformers, antes mesmo dos filmes. Então o Fallen, ele foi o primeiro Decepticon dessa leva, ele foi o mestre de Megatron e ele carrega o símbolo Decepticon na sua máscara. Isso é um detalhe muito interessante que realmente me deixa bastante feliz, né, de ter esse personagem, cara. E vamos para os detalhes agora do boneco.
tá? O boneco é o seguinte, pessoas, ele tem peças de plástico, como vocês conseguem perceber pelas mãos, é um plástico bruto, né? Não é um plástico translúcido, mas ele tem, eu acho que 70 ou 60% da sua figura é com um plástico translúcido, que não é necessariamente translúcido, né, como peça frágil, mas sim um plástico translúcido que, enfim, só você percebendo com um contato de luz que você vai ver os detalhes desse plástico translúcido que realmente dá um destaque para a figura. Eu não sei o que acontece, talvez seja o contato com a iluminação do ambiente, com a figura, que ele deixa a figura mais brilhosa. Então vocês conseguem perceber que ao passar aqui o personagem com o contato da iluminação do cenário, ele fica brilhando. Isso realmente é um detalhe bem interessante que dá um destaque para a figura. Ele não fica com aquela cara de brinquedão, pelo menos não no meu ponto de vista. Então eu vou tentar deixar aqui agora uns exemplos, né, de partes translúcidas desse Revenge of the Fallen. Eu não sei se para alguns isso é um detalhe negativo, mas no meu ponto de vista agregou bastante a figura. Eu acho que deixou ele num aspecto bem interessante. Então, aqui de lado nós conseguimos perceber que ele é um personagem um pouco compacto, né? Ele não acompanha backpack nem nada do tipo. Ele tem realmente um molde muito interessante. Ele é o CGI em mãos, tá, gente? Realmente é uma figura que tá me surpreendendo muito, certo? Então, olha só que legal, nós temos várias características que eu posso citar aqui para vocês, como os detalhes aqui, ó, parecendo uma coluna, certo? Bem interessante. Essa estrutura aqui atrás eu vou mostrar melhor, talvez um pouco mais pra frente da revisão, que ela tem um detalhe bem interessante também, que dá um certo destaque para essa figura também, e ele é uma evolução nítida da sua versão lançada lá na época de 2009. Então é claro que a gente vai dar um detalhe aqui, certo, para sua head sculpt, que é impecável no meu ponto de vista. A head sculpt desse Fallen realmente ficou absurda de bom. É uma figura que realmente tem um destaque bem interessante. Então olha só, ele tem articulações muito bem, tá? Nós conseguimos articular bem ele para cima, bastante para baixo, bastante para os lados. É uma figura que não tem problema em articulação. Ele realmente é uma figura bem articulada. E como vocês viram, né, ele tem um certo destaque, que nada mais é do que a gente pode retirar a sua head sculpt, que tem um detalhe ali do brilho no olho, olha só, vocês conseguem perceber. E ao tirar a sua head sculpt, ele revela o rosto que o Fallen, quem viu o filme, né, sabe que quando o Fallen morre pro Optimus, o Optimus arranca sua máscara. E aqui nós podemos recriar algumas imagens do Fallen sem a máscara. Eu achei esse detalhe bem interessante, eu acho que foi um detalhe que para alguns colecionadores talvez não precisava, mas eu achei necessário porque dá um destaque para a figura, cara. E aqui nós conseguimos perceber melhor a sua head sculpt, que olha só os detalhes dela, cara, realmente ficou sensacional. Eu vi algumas pessoas, até mesmo eu, fiquei um pouco em dúvida em relação a esse azul, né, utilizado aqui para essa figura. Eu achei, na hora, quando ele foi anunciado, eu achei um pouco desnecessário, mas honestamente, tendo ele aqui em mãos, é um azul que dá um contraste para a figura. É um azul metálico utilizado, tá? Não é um azul bebê, nem nada do tipo. É um azul realmente bem interessante e muito bem aplicado para a figura. E é bem simples da gente colocar de volta, tá? Ele tem um formato aqui atrás, e aí você só empurra aqui, certo? E deixa o Fallen com a sua máscara novamente. E mostrar os outros detalhes dessa figura, né? Olha só que legal, os detalhes do molde aqui desse braço dele ficou realmente bem legal. A sua mão não tem articulações tipo nos dedos, nem nada do tipo. Eu achei que eles poderiam ter utilizado alguma articulação para os dedos dele, mas não, ele fica com a mão apenas assim. Eu achei que foi um ponto que eles poderiam ter utilizado sei lá, alguma articulação para poder pelo menos fechar a mão dele, mas não, ele fica com essa mão assim. É bem legal, olha só a estrutura do molde dessa mão, ficou realmente bem interessante. Ao longo do corpo dele ele tem detalhes muito interessantes, né? Como vocês conseguem perceber, essas placas aqui ao longo do corpo dele parece escama quando você passa o dedo, é bem interessante. E ele tem aquele upgrade, né, do seu boneco antigo, que quando você tirava ele de algum solo, ele ficava com os pés assim, né, que eu realmente pedia muito para a Studio Series não colocar, né, essa aquisição do brinquedo. E realmente aqui nós temos o pé dele agora. Você não precisa mais ficar com ele no solo para deixá-lo ele assim. E pessoas, ele acompanha um acessório, certo? Que é um acessório muito interessante, que eu queria muito para ele, que é a lança que ele aparece no filme, certo? Essa lança eu realmente acho que dá uma imponência também pro personagem, mas eu preciso comentar aqui que faltou um acessório apenas para essa figura ser, na minha opinião, perfeita, que é a matriz da liderança. Eu acho que a matriz da liderança poderia ter vindo com esse Fallen, eu acho que faltou esse acessório, porque é um acessório que, querendo ou não, move o filme de Revenge of the
Fallen. Então realmente eu acho que faltou aí a matriz da liderança para acompanhar esse Fallen, né? Realmente ficou bem legal. E como que nós vamos encaixar essa lança na mão dele? É bem interessante o jeito que a Hasbro decidiu colocar. Primeiramente você pode deixar elas separadas nas suas mãos, a lança dividida nas duas mãos dele. Olha só que legal, cara, ele fica realmente bem bacana. Eu acho que dá realmente um contraste bem legal, lembra bastante o Cheetor da Studio Series, né? Mas nós temos o melhor jeito de colocar a sua lança na mão, que nada mais é do que encaixando as duas partes numa só mão, né? Então é bem simples, né? Você encaixa uma das lanças, né? Uma das partes da lança, e aí você empurra até os pinos ficarem amostras aqui. E a gente só vem aqui com outro acessório e encaixa aqui perfeitamente. Agora a gente só empurra aqui certinho para os pinos ficarem alinhados com a mão. E aqui está a lança do Fallen, gente. Eu vou tentar mostrar os aspectos dessa lança, porque realmente olha só o tamanho desta lança, cara. É maior do que o brinquedo e é uma lança muito imponente pro personagem, porque a gente pode perceber aqui, ó, que quando a gente coloca ele em qualquer posição, nós temos aqui uma lança muito grande pro personagem que eu acho que faz muita diferença pra figura. Realmente, eu acho que se ele viesse sem a lança, ia ser um ponto negativo realmente. E claro, né, que eu precisava mostrar aqui os detalhes da lança, então olha só que bonito que ficou, certo? Olha só os detalhes do molde dessa lança. Faltou pintura, eu acho, mas ao mesmo tempo eu acho que essa cor ficou bem interessante pra ela, né? Então, pessoas, chegou o momento de eu trazer as comparações que eu trouxe aqui para este personagens. Eu trouxe 2 Deluxe Class, 2 Voyager Class, 2 Leader Class, pra gente trazer aqui a comparação para esse Fallen. Então bora lá. Então, pessoas, para começar aqui a sessão de comparações, eu trouxe o meu Bumblebee Revenge of the Fallen e o meu Jolt Revenge of the Fallen, também da coleção Studio Series. E eu acho que a combinação desses veículos junto com o Fallen é o que dá a imponência desse personagem para os restantes das figuras. Dá quase 2 Deluxe Class, na verdade não dá 2 Deluxe Class esse Fallen, cara. É realmente absurdo o tamanho desse personagem. Então é muito legal fazer fotos e sei lá, stop motion com esse personagem, porque ele realmente é um personagem muito bruto com os demais da coleção, como vocês conseguem perceber aqui. Eu trouxe aqui também 2 Deluxe Class Decepticons, dessa vez agora, o Sideways e o Soundwave, da coleção Studio Series também. Então nós conseguimos perceber aqui que o Sideways é realmente bem pequeno em relação ao Fallen, né? E o Soundwave ele já é um pouquinho maior do que o Sideways, mas ao mesmo tempo continua nem passando da cintura do Fallen. E é óbvio, né, pessoas, que eu deveria trazer aqui para comparação do Fallen o Optimus Prime de Revenge of the Fallen da coleção Studio Series, o primeiro Optimus lançado dessa coleção, e o Megatron Revenge of the Fallen. Olha só o tamanho dele comparado ao Optimus, cara. É realmente uma escala que eu gostei, tá? Honestamente, o Fallen ele é desse tamanho no filme, então eu acho que dá um destaque para a figura, né, como eu disse para vocês, ao lado das outras figuras. E os 2 Leader Class que eu trouxe aqui pro vídeo foi o Jetfire do filme Revenge of the Fallen, só pra gente perceber o tamanho desse Fallen comparado ao Jetfire, cara. Olha isso. O Jetfire, ele é uma figura bruta, ele é um dos meus Studio Series Leader Class favoritos da coleção, tá? Ele realmente é muito legal. E o Fallen, ele entra aqui, certo, pra dominar o seu posto de figura alta. Vamos ver se a gente traz um personagem que talvez seja um pouco mais alto do que ele. Eu vou ver aqui junto com vocês, né? Então bora trazer ele aqui. E, gente, é óbvio que eu devia trazer aqui o Studio Series Grimlock. E eu trouxe ele aqui, certo, só pra vocês verem que eles estão em solos, né? E olha só, o Fallen, ele é menor um pouco do que o Studio Series Grimlock, tá? Aqui no vídeo parece que ele é do mesmo tamanho, né? Vocês conseguem perceber aqui. Mas se eu deixar um do lado do outro, vocês vão ver que, na verdade, eles têm quase o mesmo tamanho. Mas o Studio Series Grimlock ganha um pouco aí de altura. E é o que eu tava pedindo há muito tempo pra Studio Series, pra Hasbro, para que isso acontecesse. Que o Studio Series Grimlock, ele vem todo torto dentro da caixa, todo mundo sabe como que ele vem dentro da embalagem, e como as embalagens dos Studio Series Leader Class estão vindo fechadas, poderiam tranquilamente fazer um Fallen desse tamanho, deixar ele todo torto da caixa, que não iria fazer grandes diferença pro colecionador que vai lá e compra. Então, era isso, e aqui está 2 representações de 2 Leader Class de peso da coleção Studio Series, né? Muito bacana mesmo. E é claro que eu também deveria trazer aqui para vocês, certo, nesse comparativo, o Jet Power Optimus Prime, que nada mais é do que a junção do Leader Class Studio Series Jetfire com o Optimus Prime número 32 da coleção Studio Series Optimus Prime. Então realmente muito bacana os dois um do lado do outro, né, já que são 2 personagens que se enfrentam aí, né, o Optimus com essa junção Mega Blaster junto com o Jetfire, né, contra este mega vilão, o Fallen.
Então, gente, chegou a hora da gente fazer as articulações desse personagem, é bem simples. Então nós vamos aqui, ó, nós temos articulação pro lado direito, pro lado esquerdo, nós podemos subir a cabeça dele e olhar um pouquinho para baixo, não muito além disso. Agora vem uma parte bem legal que eu falei para vocês, que é o seguinte. Sabe essa articulação, essa peça que a gente colocou aqui? Ela não deixa o personagem limitado para fazer articulações. O único ponto negativo é que se você for fazer uma articulação apenas com o braço, muito provável que essa estrutura vai desencaixar do braço aqui, essa ball joint, ela não segura tão bem assim o braço, né, conectado com essa estrutura. Então eu recomendo vocês pressionarem aqui e articular o braço dele, que aí a gente vai ver esse mecanismo aqui dentro. Olha só que legal, quando eu levanto o braço do Fallen, ele tem um mecanismo bem bacana que você consegue poder fazer articulações muito extremas aqui com esse braço dele, cara. Ele consegue articular muito bem, esticando bastante o braço dele aqui, que não vai prejudicar nada, né, a articulação do braço dele. Isso era um ponto bem negativo do Fallen antigo que eu já tive, né, que ele você só grudava nessa estrutura com o braço e você não podia fazer mais articulação nenhuma, tá? Junto com isso, nós temos a rotação aqui, certo? Nós temos a articulação aberta aqui do seu ombro, né? Como vocês conseguem perceber, ele abre bem o ombro aqui. Nós temos rotação antes do cotovelo. Olha só que legal, nós temos uma rotação bem bacana aqui, certo? A sua mão, ela tem rotação também, olha só que legal. Nós temos rotação aqui na mão dele, tá? E nós temos essa articulação aqui da mão, que é por conta da transformação, mas que não permite a gente fazer articulações bem bacanas com este Fallen. Tá, realmente bem legal. O seu tronco, ele não tem articulação, tá? Nós não temos rotação no quadril nem nada do tipo. A sua perna, nós temos uma articulação bem bacana que vocês vão ver aqui, ó. Que é essa articulação aqui bem extrema, olha só, nós conseguimos colocar a perna dele quase na cabeça, na verdade na cabeça dele, né? Nós temos uma limitação bem bacana aqui, tá? Né? Ele tem rotação aqui na coxa, como vocês conseguem perceber aqui, ó. E nós temos rotação antes do seu joelho também, ó. Olha só. Nós temos essa rotação, nós temos a articulação aqui, ó. Olha só que legal. Nós podemos articular aqui o joelho dele para fazer poses dele caminhando. Isso é realmente bem bacana. Nós temos uma rotação bem legal também aqui antes do seu pé, certo? Nós temos a articulação extrema aqui pro pé dele, para você fazer poses bem legais com ele. E aqui no dedo dos pés nós temos na verdade 3 pontos de articulação nesse pé, que é o da ponta aqui do dedo dele, nós temos na lateral do dedo dele, e esses 2 dedos aqui nós temos articulação fixa para eles. Muito bacana, ele é bem articulado, uma figura quase completa em questão de articulação. Mas mesmo assim, nós vamos trazer aqui a revisão desse modo alternativo dele que a Hasbro meio que inventou para o personagem. Então vamos lá, nós vamos começar desencaixando esses 2 acessórios aqui das costas dele, tá? A Hasbro manda a gente deixar, certo, os acessórios na ponta aqui dos braços dele, mas honestamente, eu acho que para facilitar, você pode desencaixar aqui a ball joint, não tem problema algum, é um pino bem fácil de encaixar, e vocês conseguem perceber ali, ó, que as ball joint ficam bem de boas, não tem nada de você poder quebrar a figura nem nada do tipo, certo? Agora, vamos lá, é bem simples, nós vamos colocar a cabeça do Fallen bem estruturada aqui para trás, nós vamos pegar o peito dele aqui e vamos fazer essa articulação aqui, ó. Nós vamos desencaixar o peito dele e vamos puxar ele todo aqui para cima, olha só, a peça translúcida que eu falei para vocês, ó. A gente puxa essa estrutura do peito dele, assim, encaixando essa parte do tórax na cabeça do Fallen, assim ele vira uma outra versão, né, essa máscara aqui, mas enfim, tá? Logo fazendo isso, nós vamos fazer o seguinte agora com os braços dele. Nós vamos colocar os 2 braços dele aqui para cima, desse jeito, deixando ele assim. Com isso, eu vou esticar também aqui essa parte do braço dele, colocando essas 2 peças aqui para cima, desse jeito, olha só. Com isso, eu vou fazer uma rotação aqui, ó, nessa parte do bíceps dele, olha só, nós vamos fazer essa rotação, porque aqui, ó, tem um pino, certo, que vai encaixar exatamente aqui nessa parte aqui do ombro dele. Então, nós vamos fazer esse primeiro encaixe, e aqui, ó, nós vamos fazer a rotação aqui no bíceps dele, e nós vamos fazer o encaixe, certo, do braço com essa estrutura. Assim, deixando o Fallen desse jeito aqui, ó, com as mãos meio que desse jeito, nós vamos deixar elas assim, tá? Porque é assim que manda ali no manual dele, tá? Agora nós vamos mexer aqui com as pernas dele, que vai deixar a figura um pouco mais de boas pra gente poder deixar aqui na tela. Então é o seguinte,
nós vamos pegar essa parte preta aqui, vocês conseguem perceber que tem um plástico, né, cinza e tem um plástico preto. Nós vamos pegar o preto aqui e vamos colocar ele para baixo, certo? Colocar, na verdade, essa articulação toda aqui para as costas dele. Agora vem uma loucura muito louca, tá? Nós vamos pegar as pernas dele e colocar para cima, desse jeito aqui, ó. Olha só que legal. Aí agora nós vamos alinhar, certo? Fazer com que essas pernas fiquem fazendo quase um V ou um C, né? Então assim, ó, nós colocamos ela assim e agora nós rotacionamos essa parte aqui. E aí agora nós esticamos cada uma dessas peças e deixamos ele assim desse jeito, tá? Então é bem simples, olha só, fez essa rotação, fez a outra rotação e faz os encaixes desse jeito aqui, certo? Os pés, nós vamos deixar eles encaixadinhos assim, ó, desse jeito. Nós vamos alinhar cada uma das pontas com o seu pé, olha só que legal, colocando as duas aqui e colocando a ponta do pé assim desse jeito. Aqui dentro tem um encaixe, olha só, aqui onde eu tô colocando o dedo tem um buracozinho que nós vamos encaixar neste pino aqui. Então é bem simples, nós vamos vir aqui, ó, encaixamos uma das pernas ali e encaixamos a outra aqui. Assim, nós estamos quase transformando o Fallen no seu modo alternativo. Só falta agora suas peças aqui de transformação, que é bem simples também. Então é bem simples, né? Se você não desencaixou, você deixa elas ali do jeito que estavam, tá? Desse jeito aqui. E agora nós vamos fazer o seguinte, é um pouco simples, mas vamos lá. Nós vamos pegar aqui, ó, e encaixar, certo, essa estrutura aqui com a lateral da perna dele. Elas vão ter pinos ali bem interessantes que vão acoplar e juntar essas duas peças assim desse jeito, tá? Se desencaixou alguma coisa, você vai lá e encaixa normalmente. Então é bem simples, vamos repetir a mesma coisa do outro lado, olha só, encaixou direitinho. E só tá faltando agora dois acessórios também, que são as suas lanças. É bem simples, nós vamos pegar aqui, ó, e vamos encaixar a primeira lança aqui nessa parte da asa. E agora nós vamos encaixar a outra lança aqui desse jeito. E assim ficou Fallen no seu modo alternativo. Gente, eu não queria dar grandes destaques para essa versão alternativa do Fallen, certo? Mas é o que a Hasbro fez. Porque realmente no filme, se você se lembra, nós não temos esse modo alternativo no filme. Foi um modo totalmente feito pela Hasbro. Inclusive, nós até pensamos, colecionadores, que eles iriam utilizar o mesmo modo alternativo que eles fizeram com a versão do filme de 2009, certo? Mas eles fizeram uma versão um pouco diferente. Bem, ele tem mais cara de aeronaves alienígena? Com certeza. Eu acho que, na minha opinião, eles acertaram num visual cybertroniano bem alienígena. Eu achei realmente que não ficou uma coisa um pouco forçada, como, por exemplo, o Soundwave do filme do Bumblebee, que eu acho uma versão um pouco forçada para dizer que aquilo era uma nave. Essa versão aqui eu já vejo mais uma nave, certo? Realmente, nós temos aqui o cockpit, bem à mostra aqui, com essa parte aqui da frente, que eu achei bem legal essa estrutura aqui da frente da aeronave, realmente me fez lembrar bastante uma nave alienígena, mas o restante da figura aqui é um pouco difícil de engolir, né, que é realmente, né, uma nave alienígena, mas eu acho que eles até encaixam muito bem o restante das peças. Eu acho que acoplar as lanças aqui na lateral das asas dá um destaque a mais para essa nave alienígena, e as cores ficam realmente bem legais comparado aqui com o restante da figura. Então, gente, eu não sei mais o que comentar sobre esse modo alienígena, certo? Então eu vou deixar a revisão por aqui mesmo. Muito obrigado a você que assistiu a revisão do Revenge of the Fallen Studio Series número 91 da coleção, o próprio Fallen, e aguardem que teremos revisões muito bacanas da Studio Series aqui para vocês, certo? Até mais, falou galera, tchau!